gente não entende patavina de finanças. A gente sabe malemar cuidar das nossas em casa. Ixi, ainda pior. Mas não é verdade, porque eu administro as suas também. Mentira. Você quer cuidar das minhas, Arnaldo? Não. Então que bom, que os dois me devem dinheiro desde a faculdade. Ó, é verdade, eu ouvi dizer César, isso. Vamos pro basicão primeiro, para começar. O São Paulo teve um ano esportivo muito bom ano passado, foi campeão da Copa do Brasil, ganhou uma baita de uma grana lá e tudo mais, com aquele gol do Nestor, a torcida ficou empolgada, entrou uma grana, falou, bom, agora vai tranquilizar. Sai o balanço e o São Paulo tá devendo, déficit no balanço. Essa é a primeira, talvez, má notícia. Esperava-se diferente, imagino. Pois bem, vamos lá. O ano esportivamente foi bom, e aí é sempre aquela máxima que o dirigente gosta de usar, que é precisamos investir, precisamos gastar para fazer um time forte, obter resultados, aumentar as receitas e ter o melhor desempenho financeiro. O balanço do São Paulo mostra tudo ao contrário. Ou quase tudo ao contrário, e aí esse balanço é um balanço que, no fim do dia, ele é um pouco confuso do ponto de vista de entendimento, porque ele tem boas informações e outras nem tanto. Então, esta que você já começa a trazer aqui é, de fato, verdade. Então, o desempenho esportivo trouxe algum aumento de receita em duas grandes linhas, digamos assim. Primeiro, premiação por conta especialmente da Copa do Brasil, premiação de TV, mais dinheiro de TV, e segundo, porque a bilheteria do São Paulo ano passado foi espetacular, 110 milhões de reais de bilheteria, é um número que o São Paulo nunca teve na história, assim, poucos clubes do Brasil conseguem este número. Então, isso tudo fruto do desempenho. Claro, a torcida já vem acompanhando, a torcida já vem se colocando muito à disposição do clube, digamos assim. Isso, num ano de conquistas, ele é potencializado. Então, assim, são as boas notícias do balanço. Boas receitas de desempenho, por conta de torcida e dinheiro de TV, mas isso tudo não se reverteu num bom resultado do ponto de vista financeiro, porque os custos aumentaram muito também. Então, para que você tivesse um bom desempenho, um clube um pouco melhor, um elenco um pouco melhor, o São Paulo acabou gastando muito em contratações, de certa forma, mas com salários, com premiação. Então, tem um pouco de, eu não vou dizer de ilusão, mas um pouco de falsidade no entendimento de que mais receitas de desempenho são tão boas. Então, só do ano passado, para vocês terem uma ideia, premiações pagas aos atletas, aos profissionais do clube, foram 53 milhões de reais. O ano anterior tinha sido perto de 10, ou seja, do dinheiro que o São Paulo recebe com a Copa do Brasil, pouco mais de 40 milhões de reais foram destinados a premiações ao grupo, aos atletas e tudo mais. Independente de ser bom ou ruim, ou justo ou não, mas daqueles 90 que recebe, quase metade vai de premiação. Então, nem tudo vira receita, nem tudo vira dinheiro para pagar dívida, para outras alternativas, outras necessidades. Muito bem. Arnaldo. César, pegando esse mesmo gancho, eu acho que o que é difícil para o torcedor entender é o seguinte: imaginamos um ano de 2024 nos mesmos moldes. Um título inédito, a bilheteria do mesmo jeito, começou mais ou menos do mesmo jeito, incrível, mas a torcida do São Paulo continua lá, não ficou acomodada com o título. E uma grande venda, porque o São Paulo também nesse balanço teve uma grande venda de atleta, que foi a do Beraldo no finalzinho, né, do ano, que acaba entrando no balanço desse ano. Se a gente tivesse mesmo cenário, um grande título, uma grande venda, e a bilheteria completa, como foi, o resultado provavelmente em 2025 vai ser o mesmo, se o São Paulo parar de gastar, se o São Paulo não parar de gastar tanto quanto tem gastado com o futebol, né? Mais ou menos o cenário daqui para frente, o que teria que ser feito em termos de despesa para que esse resultado fosse melhor e mais, digamos, sólido daqui para frente. Mais saudável, né? Saudável. Arnaldo, isso é um bom ponto. Acho que tem algumas ações que foram feitas já nesse início de ano que tendem a mudar um pouquinho o cenário. Do ponto de vista de marketing, o São Paulo não vinha bem ano passado. Fez um pouco mais ali, quase 60 milhões de reais de receita de marketing. Mas começa essa temporada com um contrato maior do ponto de vista de patrocínio, então a nova patrocinadora Superbet já paga mais do que recebia antes, então já é uma receita adicional. Tem a receita do Morumbis, que não existia, então são 25 milhões de reais a mais por ano, ou seja, nesta brincadeira a gente deve estar falando aqui de uns quase 50 milhões de reais a mais de receita. Então isso tudo, mais um contrato novo com a New Balance, pode ajudar ali a melhorar. Se tudo mais
constante, o desafio mesmo e tudo mais, de cara o São Paulo já tem uns 50 milhões a mais de receita só pelo movimento de publicidade, que é muito positivo em 2024. Então, deveria já começar a sobrar um pouco mais de dinheiro para pagar as dívidas que são muito altas. Tá? Então, acho que nesse sentido já temos um cenário um pouco melhor. Agora, do ponto de vista, Paulo precisa reduzir de não só custos salariais, que estão altos, enfim, são compatíveis até com o nível. O São Paulo tem uma série de gastos e despesas que se chama lá serviços de terceiros, consultorias, despesas administrativas, tudo mais, que são muito altos para um clube que tem o nível de endividamento que tem hoje. A gente está falando que São Paulo hoje deve 780 milhões de reais. Então, cortes estruturais e cortes, como a gente diz, na carne, precisa cortar mesmo, precisa buscar eficiência na estrutura para começar a ter algum retorno do ponto de vista financeiro e reduzir esse impacto da dívida, que tira a despesa financeira uns 70 milhões de reais por ano do caixa do clube. Então, assim, reduzir dívida é fundamental para sobrar mais dinheiro para o futebol. Eu separei aqui uma tela, vou pedir para o Leandro, nosso diretor, colocar na tela, que é a tela do endividamento, que é justamente isso que o Grafietti falou. E tem um ponto aí, Grafietti, que eu não sei se você tinha notado, mas que me preocupa muito, né? Você vê ali, ó, a dívida de obrigações trabalhistas e imagem. Ou seja, de um ano para o outro, mudou consideravelmente ali, né? E você vê que o endividamento ali subiu absurdamente, né? Você vê ali também obrigações tributárias, parcelamentos. Hoje, lendo o que o balanço nos diz, hoje o São Paulo deve mais, Grafietti, e esse dever mais, ele é saudável assim a longo prazo, ou está dentro do que uma média dos clubes brasileiros em termos de relação receita-dívida, isso está dentro de um patamar aceitável? Não, olha, a dívida de São Paulo hoje está acima do que deveria, tá? E aí, por que eu digo que ela está acima do que deveria? Eu tenho que olhar sempre em relação a duas referências. Primeiro, em relação ao próprio clube. Então, você dever mais ou menos 1,4, 1,5 vezes as suas receitas, indica que você tem que fazer um esforço muito grande para pagar despesas financeiras que consomem dinheiro, que deveriam, de novo, ir para o clube, ir para o futebol, ir para a atividade. Segundo, eu tenho que comparar com os outros clubes. E aí eu não vou comparar com o Corinthians, por exemplo, que é um clube que deve 2 bilhões de reais, mas eu vou comparar com os clubes que são mais saudáveis. O Flamengo hoje tem uma dívida baixíssima, o Palmeiras hoje tem uma dívida baixíssima. São times que hoje conseguem competir, não só porque tem receitas maiores do que a do São Paulo, mas porque tem uma preocupação e um dispêndio menor, não um uso menor do dinheiro, para pagar custo financeiro, para ter que amortizar passivos e tudo mais. Então, esta relação ela é muito ruim para o clube, porque você perde competitividade. E por quê? Outro dia, né, no começo da temporada, o Belmonte anunciou, falou, esse ano, por conta do fluxo de caixa, a gente vai atrasar um pagamento aqui, um pagamento ali. Então, quando você vai contratar um atleta, e ele conhece essa história, ele fala, por que eu vou aceitar um clube que um mês tem 90 dias, vai passar uma parte do ano com meses de 90 dias, se eu tenho outras alternativas para receber em dia? Então, muitas vezes você vai acabar perdendo um jogador ou outro, até para clubes de menor porte, né? Porque sabe que lá você vai receber em dia. Então, essa dívida muito alta, e o problema da dívida do São Paulo hoje é que uma parte relevante dela é para pagar problemas do passado. Não é que o São Paulo tem uma dívida grande porque está investindo, porque está contratando, como o Flamengo, por exemplo, tem uma dívida alta com contratações, mas ele está investindo no time hoje para render resultados esportivos hoje, amanhã e daqui a pouco. O São Paulo tem muitas dívidas feitas para corrigir problemas do passado que não estão resultando em nada hoje, elas só atrapalham o dia de hoje. Então, esse entendimento do perfil da dívida é fundamental para a gente perceber que não só o tamanho, mas a característica dela é muito ruim para o clube.